O Saber Direito desta semana é com o professor João Carlos Campanini. Ele traz um curso sobre direito militar. Durante as 5 aulas, Campanini fará um panorama sobre o direito constitucional, direitos humanos e processo penal militar. O professor ainda falará sobre a competência da Justiça Militar da União e dos Estados, da inadmissibilidade das provas ilícitas, presunção de inocência, habeas corpus nas transgressões disciplinares, pena de morte e sobre os mais famosos crimes militares do país. Já está no ar a aula 3. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Saber Direito, nossa aula de número 3. Eu sou o João Carlos Campanini e nós vamos continuar o nosso curso de Direito Militar e Segurança Pública na prática. Hoje nós vamos falar do processo penal militar, da fase policial e a sua fase judicial, ok? Vamos começar? Processo penal militar e a sua aplicação prática. Qual é a previsão dele? É o Código de Processo Penal Militar, o Decreto-Lei 1002, de 21 de outubro de 69. É o nosso Código de Processo Penal Militar. Nosso Código de Processo Penal Militar completou 50 anos e, infelizmente, muito pouca coisa foi alterada nos nossos códigos, tanto no Código de Penal Militar quanto no Código de Processo Penal Militar. E muitas vezes nós temos que analisar e trazer pressupostos do Código de Processo Penal comum para o processo penal militar. No seu artigo 3º, o Código de Processo Penal Militar, ele diz que em suprimento de casos omissos, quando eu tiver caso omisso no nosso Código de Processo Penal Militar, como que eu vou sanar e vou suprir esses casos omissos? Pela legislação do processo penal comum, ao Código de Processo Penal Comum e legislações especiais, quando aplicável e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Pela jurisprudência, pelos usos e costumes militares, eu vou suprir casos omissos do Código de Processo Penal Militar até pelos usos e costumes militares, pelos princípios gerais de direito e também pela analogia. Qual a finalidade do inquérito policial militar? Quando a gente fala de processo penal militar, a base dele é o inquérito policial militar, que é a investigação que visa apurar os crimes militares, e a autoria desses crimes militares. Quais então as finalidades do inquérito policial militar? Apurar crime que configure militar, delito militar e a autoria dele, e coletar elementos necessários para a propositura da ação penal. É uma instrução provisória, ok? Essas são as finalidades do nosso inquérito policial militar. Agora eu preciso saber quais são os crimes militares. Para eu saber quais são especificamente os crimes militares, eu preciso entender e estudar o artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º do Código Penal Militar, ele prevê quais são especificamente os crimes militares e teve uma alteração recente que nós vamos trazer aqui para os senhores entenderem. Então vamos lá, só para entender, artigo 9º, Código Penal Militar. O artigo 9º, ele tem várias regras gerais, que muitas vezes o aluno, aquele que está estudando o Código Penal Militar, tem uma certa dificuldade para saber. E para aplicar na prática aquela questão, é um crime militar, tem que ser apurado pela Polícia Judiciária Militar ou ele é um crime comum e tem que ser apurado por delegado de polícia da Polícia Civil? E então julgado pela Justiça Comum e não pela Justiça Militar. Para facilitar, eu gosto sempre de passar aos alunos essa questão, isso é muito importante, muito interessante, facilita bastante a vida para você entender especificamente todas aquelas regras que tem lá no artigo 9º do Código Penal Militar. O cerne do crime militar é o quê? Abalar as estruturas do sistema militar, da hierarquia, da disciplina, da justiça militar. Então, se esse crime, de uma certa forma, ele abala essas estruturas, ele interessa para a justiça militar julgar esse fato, é um crime militar. Então, facilita
na mente dos senhores, porque ele tem várias regras. Crime militar, primeira regra, demilitar contra militar. Essa é uma regra muito básica, mas depende. O Código Penal Militar ele fala muito nessa questão, crime militar de militar contra militar. Muito atrás, no passado, se entendia simplesmente, militar contra militar, crime militar. Não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para os senhores entenderem, para ficar bem prático, bem fácil, essa nossa hipótese da nossa aula. Imaginemos que nós temos 2 militares. Um é coronel, é um homem, e uma mulher é soldado, né? 2 são militares. Eles são casados e por conta dessa questão do relacionamento deles, por uma briga familiar, um vem a cometer o crime contra o outro. Por exemplo, uma soldado acaba matando seu marido, que é coronel. Vamos dar esse exemplo. Esse crime, ele abala as estruturas do direito militar, ele interessa para julgamento da justiça militar ou não? No passado, em caso prático, já julgado inclusive pela Justiça Militar do Estado de São Paulo, esse caso que eu estou contando para os senhores é um caso real. Uma praça acabou matando o marido, que era coronel da Polícia Militar, e em princípio que se entenderam, artigo 9º do Código Penal Militar, militar contra militar, julgamento pela Justiça Militar. Ela foi julgada pela Justiça Militar, foi condenada, a sua defesa recorreu dizendo, olha, esse crime, embora seja cometido de militar contra militar, não foi um crime militar. Por quê? Muito embora ela fosse militar e ele também, é um crime que não tinha qualquer cerne de abalar as estruturas do sistema militar. Por quê? Porque o crime foi cometido não em razão deles serem militares, mas por um problema específico de família, né? Um crime de família, um crime que aconteceu ali em hipótese de violência doméstica, não tinha nada a ver com o sistema militar. Então essa policial, ela acabou ficando condenada em segunda instância em Brasília, né? Os tribunais superiores entenderam que não era crime militar, anularam o processo, ela foi direcionada para ser julgada no tribunal do júri, como todos do povo, né, que respondem aos crimes dolosos contra a vida, o homicídio, no tribunal do júri. Agora imaginemos uma outra hipótese que eu vou trazer para os senhores aqui. Imaginemos que ela, dessa mesma hipótese, ela é soldado da Polícia Militar, ele é coronel da Polícia Militar e eles trabalham ali dentro da mesma unidade. E ele, como coronel, ele dá uma ordem a ela para cumprir uma escala de serviço. Ela, simplesmente, entendendo que por ele ser marido dela, não poderia mandar nela ali, e mata ele por conta dessa escala de serviço. Aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque esse crime abala, sim, as estruturas mestras do direito militar, que é a hierarquia e disciplina. Um subordinado, um soldado, não pode agredir ou agir com violência contra um superior por conta de uma escala de serviço. Uma ordem que foi dada dentro do sistema militar, dentro da administração militar, não cumprida, ele age com violência. Aí sim, esse homicídio seria julgado pela Justiça Militar. Então, para facilitar para os senhores, todas aquelas regras do Código Penal Militar é entender o quê? O fato que gerou, né? Qual foi a causa, a razão daquele crime? Tem a ver com a estrutura militar, abala de alguma forma a estrutura militar, as bases da hierarquia e disciplina e tem, portanto, interesse da Justiça Militar em julgar? É um crime militar. Não tem qualquer interesse, não abala a estrutura porque o fato não foi cometido com o militar de serviço, não estava de serviço, não agiu em razão da função, né? Ele somente é o militar, mas é um crime que ele cometeu fora de serviço, não agiu em razão da função, nem se identificou como militar para cometer aquele crime, né? Cometido em qualquer outro local que não seja administração militar, crime comum, ok? Nós temos no Código Penal Militar e na boa doutrinas antigas, no passado, nós tínhamos 2 tipos de crimes que nós estudávamos no direito penal militar. O crime propriamente militar, que é aquele crime que só é previsto no Código Penal Militar. Por exemplo, dormir em serviço. Dormir em serviço é um crime tipicamente militar. Um civil que trabalha em uma empresa qualquer, se ele dormir em serviço, ele não comete crime.
Ele pode ser, sim, dependendo da situação, punido administrativamente, pode ter até uma justa causa, ser demitido do emprego por dormir em serviço. Mas crime ele não comete, o militar não. O militar ele tem um crime específico no Código Penal Militar, que é o dormir em serviço. Então, se ele for pego dormindo em serviço, ele pode ser preso, né? Um auto de prisão em flagrante delito pelo crime propriamente militar. Por que propriamente militar? Porque só o militar, né, pode cometer aquele crime e ele é previsto no Código Penal Militar. Então é um crime propriamente militar. E nós tínhamos no passado os crimes impropriamente militares, que tanto estão previstos no Código Penal como estão previstos no Código Penal Militar, né? E os militares também podem responder. Podem responder. Por exemplo, o homicídio. O homicídio ele é previsto no Código Penal Militar, artigo 205, e também é previsto no artigo 121 do Código Penal Comum, né? O militar que cometesse um crime previsto no Código Penal Comum, homicídio, que não tinha razão com a função, cometeria então um crime impropriamente militar. Nós tivemos recentemente uma alteração. Nós tivemos uma alteração na legislação. E essa alteração, ela trouxe para a competência da Justiça Militar alguns crimes. Ela trouxe, quando o militar comete o crime em razão da função de serviço, todos os crimes previstos no Código Penal Comum e nas legislações penais especiais, hoje são julgados pela Justiça Militar, desde que o militar cometa esse crime, estando de serviço ou agindo, pode não estar de serviço, mas agindo em razão da função, a competência é da Justiça Militar. Então, no passado, crimes de tráfico de drogas, por exemplo, eram julgados pela Justiça Comum, porque está na lei de drogas, condutas específicas. Hoje, o crime de tráfico de drogas, se o militar cometer em razão de sua função ou de serviço, são crimes previstos numa legislação especial, julgados pela Justiça Militar. A doutrina chamou esses crimes, agora denomina esses crimes de crimes militares extravagantes, ou então crimes militares por extensão. Eles são crimes militares, mas não estão previstos no Código Penal Militar. São trazidos do Código Penal Comum ou então das legislações penais especiais julgados pela Justiça Militar. Uma outra regrinha que a gente tem que observar também é onde fica a dúvida. Eu falei na primeira aula que somente a Justiça Militar da União ela pode julgar civis. Mas ela vai julgar civis em todos os crimes ou em todos os crimes militares? Não. Os civis e os militares, tanto das Forças Armadas como das polícias militares, que estejam aposentados, que não estejam mais trabalhando em serviço, em função, eles também cometem crime militar, mas não todos os crimes militares previstos. Não todos. Os civis e os militares aposentados cometem os crimes militares que forem contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Somente nesses casos, o militar aposentado e o civil cometem sim crimes militares. Crimes que forem contra, que atentarem contra o patrimônio da administração militar ou a ordem administrativa militar. Ou então em lugar sujeito à administração militar contra a militar da ativa, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício da sua função. Então, se forem contra o patrimônio, contra a administração, ou dentro de um lugar sujeito à administração militar, contra um militar, ou contra funcionário da Justiça, contra funcionário do Ministério Militar, o civil e o militar aposentado também cometem crimes militares. Um exemplo, imagine um civil atacando militares do Exército num desfile de 7 de setembro. Nós temos um desfile de 7 de setembro e um civil ele resolve atacar pedras, agredir esses militares. Ele vai responder onde? Ele vai responder especificamente na Justiça Militar da União. Mas vejam que interessante, esse mesmo exemplo, se o civil atacar um policial militar
um policial militar, no mesmo desfile de 7 de setembro, lá desfila o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, a Guarda Civil, mas se ele atacar, esse civil, atacar o policial militar, ele não vai ser julgado pela Justiça Militar do Estado. Por quê? Porque a Justiça Militar do Estado, como nós falamos, e teve até um quiz a respeito na aula anterior, não tem competência para julgar civis. A Justiça Militar Estadual não pode julgar civis. Então, a mesma conduta, cometida muitas vezes pela mesma pessoa, ela pode ser julgada por duas justiças diferentes. Atacar militares das Forças Armadas, Justiça Militar. Atacar militares dos estados, a Justiça Comum e não militar é que vai julgar aquele civil. Voltando para entender aquela base do que eu falei. Abalou a estrutura, feriu a estrutura do sistema militar, a hierarquia e disciplina, interesse para a Justiça Militar, há sim julgamento pela Justiça Militar. Vamos seguir agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Tribunal do Júri, os crimes cometidos contra o civil, dolosos contra a vida, o militar que mata civis em confronto, em serviço ou agindo em razão da função. O que nós temos hoje em relação a essa hipótese? Desde da Lei 9299, do ano de 96, nós tínhamos que no passado, até meados de 95, nós tínhamos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida pela Justiça Militar, inclusive estadual, porque eram militares. O policial militar, ele cometia um crime, ele matava um civil, muitas vezes um bandido em confronto com ele, né? Ele era julgado pela Justiça Militar Estadual. Na época, alguns políticos entendiam que a Justiça Militar era corporativista e que, de uma certa forma, passava a mão na cabeça dos militares e não os condenava quando eles matavam civis. Foi-se então que, na época, tiveram uma sustentação bem forte no Congresso Nacional e conseguiram editar a Lei 9299, que tirou a competência somente nos casos de homicídio, da resistência que nós chamamos a resistência seguida de morte, né? O civil ele resiste à prisão e acaba morrendo, e jogou essa competência da Justiça Militar para o Tribunal do Júri. Então nós tínhamos que até então, julgados pela Justiça Militar, alteraram para ser julgados então pelo Tribunal do Júri. Só que essa Lei 9299, infelizmente, ela acabou tendo uma redação bastante difícil, uma redação bastante complicada, e ela ficou de uma forma híbrida, ficou de uma forma estranha. A Lei 9299, ela trouxe, né, e ela disse especificamente, os crimes cometidos por militares contra civis serão da competência da Justiça Comum, do Tribunal do Júri. Mas, ao mesmo tempo, ela não disse que esses crimes deixaram de ser militares. Ela gerou, então, uma problemática gigantesca que eu vou explicar para os senhores daqui a pouco. Então, de 96 para cá, todos os militares, tanto militares da União como militares dos estados, em confronto com civis, matando civis, em razão da função, agindo de serviço, Tribunal do Júri. Tiraram a competência da Justiça Militar. Porém, nós tivemos uma legislação nova, né, que trouxe para nós recentemente a GLO. O que é a GLO? Exercício de garantia da lei e da ordem. Então nós temos o quê? Militares das Forças Armadas, quando em ação de GLO, o que é a GLO? A GLO é quando, por exemplo, um Estado, tem um Estado da Federação, que a segurança pública não está resolvendo o problema. Tem um problema muito grave, né, naquele Estado da Federação, e a segurança pública, a polícia, não está resolvendo, né? Fugiu a regra. O ministro da Justiça, ou o presidente da República, dá a ordem, instala a GLO e diz, olha, Forças Armadas vão para aquele Estado para apoiar a segurança pública. Esses militares da União, então, eles vão apoiar a segurança pública, eles não vão fazer as funções específicas de Forças Armadas, eles vão fazer as funções específicas de polícia. Se esses militares, em confronto com civis, matarem esses civis, eles não vão a júri.
A lei nova trouxe o quê? A competência para julgar esses militares da Justiça Militar da União. Qual é a grande problemática que nós enfrentamos em relação a essa hipótese? E a questão é muito polêmica. Imaginemos que dentro de uma patrulha de militares, nós temos policiais militares e soldados do Exército, por exemplo, atuando numa mesma função. E eles acabam que tentam abordar um criminoso, esse criminoso atira para cima deles e eles revidam e matam esse criminoso. Pela normatização, os militares do Exército, atuando em GLO, vão responder esse crime na Justiça Militar da União. E os policiais militares não, porque a legislação nova não trouxe a competência para a Justiça Militar de volta, como já foi no passado. Então, os militares da Polícia Militar vão ser julgados no Tribunal do Júri. Vejam a problemática que a gente vai enfrentar. Um mesmo fato, um mesmo ato, dois militares, um de uma força e o outro de outra, de uma força auxiliar, que é a polícia, matam ali pessoas. Uns vão ser julgados pela Justiça Militar da União, outros pelo Tribunal do Júri. Quando a gente faz isso, quando a gente tem duas justiças julgando os mesmos fatos, nós temos um problema muito grave de insegurança jurídica. Imaginemos que, por exemplo, o Tribunal do Júri absolve o policial militar pela questão e a Justiça Militar condena o militar das Forças Armadas pelos mesmos fatos. Onde nós vamos ter a segurança jurídica? Não é? Então, é uma questão extremamente polêmica, delicada, que ao confeccionar a lei talvez tenham esquecido dessas hipóteses previstas, não é? Uma outra questão também que nós temos bastante interessante é que hoje no Brasil o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou também a Força Nacional. O que é a Força Nacional? São militares, policiais militares de todos os estados da federação que se unem dentro de uma instituição própria, que é a Força Nacional, para agir em apoio à segurança pública de qualquer dos estados. Então eu tenho policial do Acre, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que são destacados para atuar na Força Nacional. Se eu tenho, por exemplo, um problema lá no Paraná, né, em que a segurança pública não está resolvendo, eu posso ou instalar a GLO, mandando as Forças Armadas, ou então a Força Nacional, usar esse efetivo da Força Nacional. E muitas vezes, se o problema for muito grave, eu vou ter Força Nacional junto com as Forças Armadas em GLO. E se eles cometerem crimes dolosos contra a vida de civis, uns vão ser julgados por uma justiça e outros por outra. Um problemão que nós temos que enfrentar, né, criado por, infelizmente, legislações que são feitas e parece que se esquecem do conteúdo da ciência jurídica que se completa, né? É assim que geram grandes problemas no nosso trabalho. Uma outra problemática que nós temos em relação às famosas mortes decorrentes de intervenção policial, em São Paulo nós chamamos de MDIPs, e as LCDIPs, lesões corporais decorrentes de intervenções policiais, é a apuração, né? Nós temos que um militar, quando ele comete um crime, via de regra, ele está de serviço, no caso desse tipo de crime, na maioria das vezes, o militar está de serviço ou agindo em razão da função. Muitas vezes ele está de folga, mas por ser policial militar, o policial militar ele é policial 24 horas por dia. Ele, então, age em razão da função e acaba matando um criminoso, um bandido, por exemplo, né? Ele acaba matando ali o criminoso que estava roubando uma pessoa, ele foi reagir àquele assalto ou tentou roubar o próprio policial e esse policial militar acabou o matando, né? Esse crime, ele é o homicídio previsto no Código Penal Militar, o artigo 205, ou ele é o 121 do Código Penal? Via de regra, a Lei 9299, ela trouxe uma problemática, por quê? Porque ela não disse que esses crimes militares, que os crimes militares, quando forem contra a vida de civis, são crimes comuns, ela não disse isso. Então ela simplesmente diz, olha, esses crimes são julgados pela justiça comum. Dessa forma, qual é a interpretação que se fizeram? Que o crime continua sendo militar, apurado pela Polícia Judiciária Militar, porém julgado pelo Tribunal do Júri. Então nós temos um grande problema que hoje é o maior problema que nós temos na prática em relação a essa situação. Duas polícias investigando o mesmo fato.
Então nós temos um policial militar com a Polícia Judiciária Militar investigando ele, são os oficiais da corporação dele que fazem a investigação, via de inquérito policial militar, e pelo mesmo fato nós temos um delegado de polícia da área apurando também aquele homicídio. Isso já deu muito problema, especificamente nós já tivemos inúmeros problemas em relação a essa temática. Por quê? Por que nós tivemos grandes problemas em relação a essa temática? Porque duas investigações distintas para o mesmo fato podem gerar insegurança jurídica também. Por quê? Imaginemos que a Polícia Judiciária Militar, os oficiais fazem uma apuração e entendem que aquele militar agiu em legítima defesa e relatam o inquérito, terminam o inquérito, né, dizendo ao Poder Judiciário, olha, entendemos que esse militar agiu em legítima defesa, portanto, a nossa opinião é que esse inquérito seja arquivado aí pelo Poder Judiciário. Em contrapartida, o delegado de polícia, que também vai apurar esse mesmo homicídio, entende diferente. Ou porque coletou provas diferentes, provas novas, diferentes das coletadas no inquérito policial militar, ou porque simplesmente ele entendeu diferente. E ele manda lá para o Poder Judiciário com a opinião no seguinte sentido, não, entendo que esse militar não agiu em legítima defesa, ele agiu, o homicídio dele foi intencional, foi doloso, ele não estava em exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, não agiu em legítima defesa. E ainda pede a prisão do militar. Isso acontece, isso já aconteceu muito. Nós temos, então, dois aspectos. Um inquérito sendo arquivado por legítima defesa, outro inquérito que acaba tendo uma denúncia, virando um processo penal, porque não foi entendido daquela forma. Isso é caso prático que nós, especificamente, eu já tive especificamente no escritório, e fere demais a segurança jurídica. Porque depois os dois inquéritos podem se juntar, podem se unir no processo do tribunal do júri, né? E aí quem está falando a verdade? Quem investigou de um lado, quem investigou do outro, gera uma insegurança jurídica muito grande. Uma outra problemática que nós temos, especificamente aqui nessa nossa parte prática do direito militar e da defesa de militares, da segurança pública, é também em relação aos crimes que nós temos previstos na nova lei, conforme eu disse aos senhores, que criou, né, a figura dos crimes militares extravagantes ou crimes militares por extensão, que são todos aqueles crimes que estão previstos tanto no Código Penal como também nas legislações penais especiais. E quais são, então, as polêmicas que nós temos em relação a esses crimes militares extravagantes, como alguns chamam, ou então crimes militares por extensão? O primeiro problema é a análise do princípio da especialidade. Vejam bem, nós temos o tráfico de drogas, que é previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Qual é a pena do tráfico de drogas? Ela começa como reclusão de 5 a 15 anos, ou seja, é uma pena elevada. Ao mesmo tempo, nós temos no nosso Código Penal Militar o artigo 290, que também traz a figura do tráfico. Traz a figura do tráfico e também traz a figura do porte, ainda que para uso ou não. E a pena do Código Penal Militar? É uma pena de reclusão também, porém, de 1 a 5 anos. Aí pode ser até 5 anos de prisão. Então é um desbalanço muito grande pelos mesmos fatos. Como nós analisamos isso? Muitos dizem o seguinte, pelo princípio da especialidade. Mas nós temos duas leis especiais. O Código Penal Militar é uma lei especial. E a Lei de Drogas também é uma lei especial. Então, que lei eu vou usar? Qual é mais especial em relação à outra? Então, nós temos hoje uma grande problemática que nós temos que enfrentar com o trabalho da doutrina, com o trabalho da jurisprudência, para entender especificamente, principalmente em crimes assim, qual que eu aplico. O mais grave, com a pena mais grave, mas aí eu não posso, porque eu tenho a questão do princípio do réu, né? Do réu ele não pode ser, eu não posso fazer uma analogia em malam partem para prejudicar o réu. Então eu tenho que usar a pena pequena. Poxa, mas a pena pequena é prevista no Código Penal Militar e eu tenho uma lei especial que só fala de drogas, né? Então qual eu vou aplicar? Não raras às vezes, principalmente, essas questões acabam fincando de acordo com as pessoas que analisam. O Ministério Público sempre, né, objetivando ali os interesses do Estado,
né, num princípio mais agressivo, mais punitivista, vai sempre, muitas vezes, desejar aplicar a pena mais grave, o crime da lei de drogas. Já a defesa vai tentar sempre desclassificar e dizer não, esse crime não é previsto na lei de drogas para o militar. Para o militar, ele é previsto no Código Penal Militar. Então, eu tenho que aplicar o Código Penal Militar. Então, são problemas que nós enfrentamos no dia a dia, né, e somos obrigados a nos socorrer da jurisprudência e da doutrina, por conta de que, quando se fizeram as alterações, principalmente quando lançaram, então, a lei de drogas, parece que se esqueceram que nós tínhamos, além do Código Penal, tínhamos o Código Penal Militar, que também previa crimes em relação às drogas. Um grande problema que a gente enfrenta no dia a dia, nas lides, na defesa dos militares e policiais militares do Estado. Uma outra problemática que a gente envolve esses aspectos das legislações esparsas são os crimes de trânsito. Nós temos lá, artigo 303 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Causar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Qual que é a pena? É a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais as proibições temporárias de dirigir, né? E nós temos também o artigo 209 do Código Penal Militar, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Vejam que questão interessante. A lesão corporal culposa pelo Código de Trânsito, que envolve o veículo automotor, alguém atropela alguém, ele tem uma pena de 6 meses a 2 anos. O militar que comete lesão corporal, por exemplo, estando dentro, dirigindo uma viatura, ele atropela uma pessoa, ele cometeria então o crime do 209 do Código Penal Militar, que é a lesão corporal, que tem uma pena de 3 meses a 1 ano. É uma pena menor, Aí na prática, na boa prática processual da defesa, para você que vai defender o policial militar, você vai me dizer, olha, agora, nesse caso, eu vou tentar desclassificar, dizer, olha, o crime é militar, eu tenho que responder pela lesão corporal do Código Penal Militar, que tem uma pena menor, e não pelo Código de Trânsito, embora tenha sido uma lesão causada em acidente de trânsito, que é uma lei mais específica, vamos dizer assim, do que o Código Penal Militar, porque é uma lei que diz em respeito em relação a crimes de trânsito. Aí que está. Primeiro pensamento do advogado, pegar aquele que tem a pena menor, mas não especificamente nesse caso. O que muitas vezes muitos não entendem, não sabem, é que os crimes de trânsito têm um requisito bem diferente dos crimes do Código Penal Militar. E um deles é, o princípio básico, o Código Penal Militar, todos os crimes militares são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, esses crimes não dependem de representação ou de vontade da vítima. Independe. Se o militar atropela uma pessoa, essa pessoa se machuca, fica lesionada, se ela quer ou não ver esse militar condenado, é independente. O Ministério Público vai denunciar esse militar e ele pode ser condenado, independente da vontade da vítima. Já nos crimes do Código de Trânsito, são ações que não são ações penais públicas incondicionadas. São ações penais que dependem da representação do ofendido. Então, muitas vezes, se um policial militar ele atropela um civil, é mais vantajoso para ele que se enquadre no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem pena maior que a lesão corporal do Código Penal Militar. Porém, ele vai poder ter a chance da pessoa, da vítima, dizer, olha, eu não quero representar contra ele. Eu não tenho interesse. Ele tem até 6 meses para fazer a representação. E ele diz o seguinte, não, eu não tenho interesse, eu entendi que foi sem querer, ele me socorreu, ele está me dando todo o suporte, eu não quero vê-lo processado. É melhor, acaba sendo melhor para o militar. Então, não basta para você fazer essa análise, não basta só analisar a pena. Olha, esse aqui é de pena maior, sim, mas a ação é penal, não é pública, depende do ofendido. Se o ofendido não quiser, não tem ação penal contra o acusado. Entenderam? Então essa é uma questão bastante polêmica e a gente tem que entender bem essas hipóteses. Uma outra questão também bastante polêmica e nova que nós temos na nossa Justiça Militar é o acordo de não persecução penal na Justiça Militar e os problemas que temos em enfrentar ou não.
O acordo de não persecução penal, ele é previsto, é novo, é do pacote anticrime, e ele é previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. O que diz o acordo de não persecução penal? Ele diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, ele precisa confessar, sem violência ou grave ameaça. Precisa ser crime que não tenha violência ou grave ameaça. E o autor ter confessado circunstancialmente a infração penal. E desde que esse crime tenha pena mínima inferior a 4 anos, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e para a prevenção do crime. O que seria então esse acordo de não persecução penal? O Ministério Público oferece e não tem o processo. O processo, acaba não tendo essa questão de todo o processo para fins de uma pena. Mas precisa de alguns requisitos que o autor do crime tem que confessar espontaneamente e tem que reparar de uma certa forma o dano. Qual é? Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por um período correspondente à pena mínima. Pagar prestação pecuniária. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal. Então, na verdade, é um acordo mesmo, portanto, ele chama acordo de não persecução penal, feito pelo Ministério Público e o réu, e o acusado, para que ele não seja processado. Muitos doutrinadores entendem que na justiça militar não cabe o acordo de não persecução penal. Primeiro ponto, ele poderia caber pela pena, né? Ele precisa ser crime que não tenha violência ou grave ameaça, e a maioria dos crimes militares não tem violência ou grave ameaça, e também são de pena mínima inferior a 4 anos. Nós temos inúmeros crimes militares que têm essas penas. Então, por essas duas razões, ele caberia, né? Ele caberia. O problema que nós enfrentamos na prática, e isso aqui é muito importante para quem vai atuar na prática na justiça militar, ou quem está migrando da sua área de atuação. Olha, eu atuava no direito penal e eu quero entrar na área do direito militar, o direito penal militar, né? E você recebe ali um réu, um acusado que te procura para fazer a defesa e você vê que é uma hipótese de acordo de não persecução penal. E se você não estudar o direito militar num complexo que ele é, né? Complexo e sistemático, que envolve outras áreas do direito, inclusive o administrativo, você pode simplesmente entender que é melhor para o seu cliente pedir o acordo de não persecução penal e ele não vai ter uma ação penal. Mas muitas vezes, especificamente, em que pese na parte criminal ele tem as suas vantagens, o acordo de não persecução penal, porque impede de aplicação de uma pena, né, criminal, uma pena pesada e algo do gênero. E um dos requisitos do acordo de não persecução penal é a confissão. E o réu tem que confessar. A partir do momento que ele confessa, ele vai correr o risco de sofrer uma punição administrativa disciplinar na carreira. Então, muitas vezes, o acordo de não persecução penal resolve o problema dele criminal, mas, ao mesmo tempo, por confessar esse delito, né, ele vai, num processo administrativo disciplinar, acabar sendo expulso da corporação. Então, resolve o problema criminal, mas não resolve o problema geral dele, né? E nos crimes militares, muitos têm penas pequenas, não geram muitas vezes prisão, né? A maior gravidade, no caso do policial militar ou do militar, é a perda do seu cargo público, a perda da sua função, que se dá independente, muitas vezes, de uma pena criminal. Se dá independente, por conta da independência das esferas, ela se dá num processo administrativo. Então, veja, aceitar o acordo de não persecução penal na justiça militar é importante para a fase criminal, mas você pode estar, por conta da confissão, levando o seu cliente a futuramente ser expulso da corporação e perder o cargo público, porque confessou, vai fazer praticamente
algo julgado no processo administrativo disciplinar, embora a boa doutrina entenda que não funciona assim, que não quer dizer que ao mesmo tempo que confessou na justiça criminal para ter o acordo, não deve ser usada essa confissão no processo administrativo, mas a gente sabe que o processo administrativo, né, ele fica a critério de quem julga, do julgador ali, tem requisitos extremamente subjetivos e se ele entender ali especificamente que o fato aconteceu e é desonroso, é incompatível, ele vai expulsar aquele militar das fileiras. Uma outra questão bastante interessante também, que na prática, poucas vezes eu verifiquei de advogados que atuam na Justiça Militar solicitarem prisão domiciliar. Não há previsão no Código de Processo Penal Militar da prisão domiciliar. Ela está prevista no artigo 317 do Código de Processo Penal. Lembra que eu disse que no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, quando a questão é omissa, quando nós temos omissão no Código de Processo Penal Militar, eu posso usar o Código de Processo Penal comum? Então, essa é uma questão. Não há previsão no Código de Processo Penal Militar da prisão domiciliar. Então, eu posso sim usar o artigo 317 do Código de Processo Penal Comum para pedir a prisão domiciliar de um militar que venha a ser processado na Justiça Militar. É lógico que a prisão domiciliar ela consiste no recolhimento do indiciado em sua residência, só podendo sair com autorização judicial. O artigo 318, quando ela fala também da prisão domiciliar, ele diz assim: poderá o juiz substituir a prisão preventiva quando o agente for maior de 80 anos, militar, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos. Então, vamos dizer que é uma policial militar, ela não é mãe solteira, só ela cuida, muitas vezes ali, tem a guarda daquela criança, e ela comete um crime e não tem alguém para cuidar daquela criança. Ela é imprescindível para cuidar daquela criança menor de 6 anos. A defesa pode requerer, então, dentro da Justiça Militar, a prisão domiciliar, fazendo analogia com base no artigo 317 do Código de Processo Penal Comum. Ok? Então, é mais uma das hipóteses. Uma outra hipótese que nós temos aqui, e muitas vezes eu também verifico advogados que atuam na área do direito militar, acabam simplesmente por conta de apenas estudarem as hipóteses de prisão e as hipóteses de liberdade previstas no Código de Processo Penal Militar, esquecem que nós temos também o quê? O artigo 319 do Código de Processo Penal Comum, outras medidas cautelares diversas da prisão. Então eu vejo muita gente, por não ter a previsão no Código de Processo Penal Militar, não fazendo esse requerimento para os juízes da Justiça Militar. Por exemplo, são medidas cautelares diversas da prisão. Monitoração eletrônica. Eu posso pedir, olha, ao invés de decretar-se a prisão preventiva desse militar, ele pode ficar com a tornozeleira eletrônica. É um pedido que possa se fazer, previsto no Código de Processo Penal Comum. Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as suas atividades, modalidade diversa da prisão. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, né? Quando, pelas circunstâncias, deva o indiciado ou acusado permanecer distante. Né? Por exemplo, uma questão em que o acusado acabou cometendo um crime porque ele se envolveu num problema num bar, né? Um problema com a casa de jogos, né? Algo do gênero. O juiz pode dar uma medida cautelar diversa. Olha, eu não vou te prender, mas você fica proibido de frequentar esse bar, fica proibido de frequentar aquela casa de jogos. Né? Por exemplo, medida cautelar diversa da prisão. Recolhimento domiciliar no período noturno, né? Também é uma questão de medida cautelar diversa da prisão. E a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Né? Também é uma medida cautelar que ele seja internado, caso tenha por perícia, né, a semi-imputabilidade ou a inimputabilidade. Uma medida cautelar diversa da prisão é a internação em manicômio judiciário daquele militar também. E isso é previsto, como eu já disse, para relembrar, no Código de Processo Penal Comum, mas que
que pelo artigo 3º do processo penal militar a gente pode aplicar aqui, embora na prática eu veja pouca gente, talvez por desconhecimento, deixando de aplicar essas hipóteses. Vamos falar agora um pouquinho do inquérito policial militar, artigo 16 do Código de Processo Penal Militar. O inquérito policial militar, ele é sigiloso, é um procedimento administrativo sigiloso, ele tem sigilo, ele não é público, né? As pessoas não podem chegar e querer olhar, simplesmente, olha, eu quero chegar aqui numa instituição militar e falar, eu quero olhar o inquérito. Não pode, ele tem seu sigilo, né? Mas o encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado, isso está previsto no artigo 16. Ele é sigiloso, mas o advogado, a defesa do acusado, do indiciado, pode tomar vistas, ele pode olhar, né? Isso, na verdade, ele segue as mesmas regras do inquérito policial comum. Isso tem base no Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, que é o direito, né? Traz ali os direitos do advogado de fazer vistas de qualquer investigação, ainda que sem procuração, né? Nós temos aí pelo Estatuto da Advocacia. Então, lembrem lá, para não esquecer, inquérito policial militar, ele é sigiloso, não é qualquer pessoa que pode acessar, mas o advogado, né, até pelo Estatuto da Advocacia, tem direito de acessar daquele investigado. O advogado daquele investigado tem direito de acessar para fazer a sua defesa, e ainda que sem procuração nos autos. Uma outra questão também que nós temos, a inquirição durante o dia. Eu falei na aula anterior da ilegalidade dos atos processuais previstos em período noturno, né? Nós temos artigo 19 do CPPM, que a oitiva de pessoas, de testemunhas, do indiciado, só pode ocorrer durante o dia, das 7 da manhã às 18 horas. Das 18 até às 7 da manhã, não pode haver ato processual, desde que seja de urgência inadiável. O risco de perder a coleta daquela prova. Se eu tenho um risco de perder a coleta daquela prova, eu posso ouvir as pessoas naquele inquérito policial militar ou no auto de prisão em flagrante delito a qualquer momento, ok? Se eu não tiver um risco de perda da coleta daquela prova, então eu tenho que aguardar o dia, né, o período que me dei às 7 da manhã até às 18 horas, ok? Então é o que nós temos aqui. Inquérito policial militar. Após as diligências feitas, após a reconstituição dos fatos, após a oitiva das testemunhas, o oficial, é sempre um oficial responsável por ser o encarregado do inquérito policial militar, ele vai narrar, ele vai encerrar e vai dizer quais as diligências ele fez, ele vai dizer quais as pessoas ouvidas e o que elas disseram, ele vai colocar os resultados obtidos na investigação, conseguir comprovar efetivamente que aquele crime aconteceu, aquele crime não aconteceu, aquele crime aconteceu, mas o réu estava abarcado ali pela legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Ele vai colocar tudo isso no relatório desse inquérito. Ele vai dizer o dia, a hora, tudo o que aconteceu. Ele vai dizer se tem crime ou não tem crime. Ele vai dizer se tem infração disciplinar a apurar também. Então, o inquérito policial comum, né, que o delegado de polícia faz para as pessoas, qualquer do povo, ele vai dizer o seguinte, ele visa apurar crime. Ele vai dizer, olha, tem crime ou não tem crime. No inquérito policial militar, ele também apura, né, de forma subsidiária, logicamente, mas a infração disciplinar. Ele também tem um condão de, ao menos, investigar, né, a infração disciplinar, porque ela é correlata muitas vezes ao crime. Quase todos os crimes têm uma infração disciplinar prevista no Código Disciplinar do Militar, né? Então, no relatório de inquérito, ele vai dizer tem crime e o crime é de dormir e serviço, crime militar. Também entendo que há infração disciplinar pelo mesmo fato de dormir e serviço. O militar, ele responde na tríplice responsabilidade. Ele responde na esfera penal, administrativa e civil. Então, na esfera administrativa, ele vai dizer, pelos mesmos fatos que finalizou ali no inquérito e tem essa necessidade de apurar. E ele vai dizer também sobre a necessidade da prisão preventiva do indiciado. No final do inquérito ele vai dizer, entendo que haja razões para decretar a prisão preventiva do indiciado ou não, entendo pelas circunstâncias que não é caso de prender esse militar. E a solução do inquérito? Esse inquérito ele passa por um encarregado e ele vai para a autoridade instauradora.
geralmente o comandante da unidade que instaurou esse inquérito, ele faz a solução. E nesse caso, ele vai fazer essa solução e ele vai dizer o seguinte, ele vai homologar ou não o relatório do oficial que fez. Então tudo isso que o oficial colocou, ele vai dizer, ora, concordo ou discordo, e discordo por quê? Ele vai fazer essa homologação. E ele vai então remeter este feito, esse inquérito policial militar para a Justiça Militar. Ele vai remeter até lá. A autoridade de Polícia Judiciária Militar, esse encarregado oficial, ou então o oficial superior que homologou esse inquérito, ele pode mandar arquivar os autos? Isso é bastante importante. Ele pode dizer, olha, arquive-se esses autos? Não. Não esqueçam. Somente a autoridade judiciária pode mandar arquivar autos de inquérito, tanto policial militar quanto policial comum. O Ministério Público, titular da ação penal, pode mandar arquivar autos de inquérito? Também não. O Ministério Público ele só faz uma opinião. Muitas vezes o promotor recebe e ele entende que é caso de arquivamento e ele faz esse requerimento. A proposta ao Poder Judiciário diz, olha, é caso de arquivamento desse inquérito policial militar porque não vislumbrei crime ou porque o acusado agiu em sua legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou demais hipóteses. Ele propõe o arquivamento, mas a decisão de arquivamento ou não é somente do Poder Judiciário. Somente a autoridade judiciária pode arquivar o inquérito policial militar. Vamos lá na sequência, para a gente finalizar. Promoção da ação penal. Quem pode promover a ação penal? Vamos lá? A ação penal, ela é, como eu disse, todos os crimes militares são de ação penal pública incondicionada. E quem promove a ação penal é somente o Ministério Público. Somente o Ministério Público é o titular da ação penal. Está previsto no artigo 29 do Código de Processo Penal Militar. E a obrigatoriedade, a ação penal militar, a denúncia, ela vai ser sempre apresentada desde que houver a prova do fato, que em tese conflitua um crime militar, ou indícios de autoria, né? O Ministério Público, ele não pode desistir da ação penal, não pode. Uma vez proposta a ação penal, uma vez denunciado um acusado, ele não pode chegar na metade do processo e desistir da ação penal. O que ele pode fazer, se ele chegar ao final da ação penal e entender que não é caso de condenação, ele pode requerer ao juiz a absolvição do réu. O Ministério Público pode fazer isso. Ele não pode desistir da ação penal, mas ele pode requerer a absolvição do acusado. Uma outra questão bastante interessante é em relação à prerrogativa do posto ou graduação. Todo militar, ele só pode ser escoltado numa situação por militar de graduação ou posto superior a ele. Então, se eu tenho, por exemplo, um tenente que cometa um crime, nos procedimentos de polícia judiciária militar ou até no fórum da justiça, e ele está preso, precisa se fazer a escolta dele, nunca se poderá fazer uma escolta de um tenente por um soldado. Sempre tem que ser um oficial superior a ele. Ou, se for uma praça de graduação superior. Se é um soldado, no mínimo um sargento para fazer escolta. O contrário, eu não posso, né? Pelos princípios em si da hierarquia e disciplina. Então, sempre, guardem na mente, sempre, para qualquer escolta de militar, tem que ser um militar de graduação, posto mais antigo, né? Ou mais graduado que o demais. Não pode ser escoltado por inferiores. Agora, nós vamos para o nosso quiz para verificar se vocês entenderam tudo que eu falei nessa aula. Quem tem competência para arquivar o inquérito policial militar? Olha lá, acabei de falar, hein? Finalzinho da aula a gente falou. Alternativa A. Somente o oficial que fizer a homologação do inquérito policial militar, ele tem competência para mandar arquivar o inquérito. Alternativa B. Somente o Ministério Público, que como ele é o titular da ação penal, ele tem ali a competência para mandar arquivar o inquérito policial militar. Somente o Poder Judiciário, está na alternativa C. E a alternativa D, o Ministério Público
e o Poder Judiciário tem competência para mandar arquivar o IPM. Vamos lá? Vamos saber a resposta? Vamos ver se você acertou? Olha lá, alternativa C. Somente o Poder Judiciário pode mandar arquivar autos do inquérito policial militar. Vamos lá para o nosso segundo quiz? Durante um processo penal, um tenente pode ser escoltado por... Um tenente, ele é um oficial. Ele pode ser escoltado, alternativa A, por qualquer militar, ou ele pode ser escoltado por qualquer militar desde que dê hierarquia superior a ele. Ele pode ser escoltado por qualquer oficial, ou ele pode ser escoltado por qualquer oficial ou qualquer praça. Vamos ver o resultado? Alternativa B. Durante um processo penal, um tenente, que é um oficial, pode ser escoltado por qualquer militar de hierarquia superior. Por que a alternativa A está errada? Qualquer militar, não. Porque ele poderia, se eu disser que qualquer militar, ele poderia então ser escoltado por um soldado. Né? Vai ferir a hierarquia, ele é um tenente, um subordinado dele estaria o escoltando. Não pode. A alternativa C também está errada, por quê? Porque diz qualquer oficial. O tenente, ele é um oficial, mas ele não pode ser escoltado por qualquer oficial, só por oficial que seja mais antigo que ele, de posto maior que ele, por exemplo, um capitão, ou um próprio tenente que tenha mais tempo na carreira do que ele, que seja mais antigo de função naquele posto que ele está. Ele pode. Então é por isso que qualquer oficial também não pode escoltar qualquer oficial. E a alternativa D está errada também porque ela diz qualquer oficial ou praça. Também não. Como vocês viram, os oficiais só podem ser escoltados por oficiais de patente, posto acima, no mínimo mais antigos. Acertaram? Vamos lá para o nosso terceiro e último? Olha lá, o inquérito policial militar. Alternativa A, ele é sigiloso e permite acesso ao advogado do investigado? Alternativa B, ele é sigiloso e não permite acesso ao advogado do investigado. Alternativa C, ele é público e qualquer pessoa pode ter acesso. E a alternativa D, o investigado não pode ter ciência de sua tramitação pelo sigilo. E aí? Qual a alternativa? Acertaram? Alternativa A, o inquérito policial militar, ele é sigiloso e permite acesso ao advogado do investigado. Nós finalizamos então essa nossa terceira aula e na nossa próxima aula nós vamos falar de direito penal militar, os crimes militares em tempos de paz, os crimes militares em tempos de guerra. Vou falar dos mais famosos crimes militares e as polêmicas deles e vou trazer também para vocês da existência da pena de morte no Brasil. Fiquem conosco e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.